O rei Salomão é descrito nas Escrituras Sagradas como o monarca mais rico e sábio que já governou. Sua fortuna era incalculável, acumulando anualmente cerca de 20 toneladas de ouro puro. A Bíblia afirma explicitamente que essa riqueza descomunal vinha de uma terra lendária e distante chamada Ofir, mas o mapa para esse local desapareceu misteriosamente da história. Durante séculos, historiadores e arqueólogos ortodoxos tentaram localizar Ofir na costa leste da África, na Arábia ou na Índia, mas as evidências nunca se encaixaram perfeitamente. E se o mundo estiver olhando para o hemisfério errado? Uma teoria fascinante e proibida sugere que Ofir ficava exatamente aqui, no coração da nossa Amazônia. Em janeiro de 1955, a revista O Cruzeiro publicou uma matéria que abalou as estruturas acadêmicas, baseada na obra minuciosa do engenheiro e linguista Visconde Henrique Onfroy de Thoron. Ele afirmava, com base em estudos geográficos e filológicos, que as frotas de Salomão e do rei Irão da Fenícia cruzavam o Atlântico para buscar ouro no Brasil antigo. A primeira pista monumental está gravada no próprio mapa geográfico do Brasil. O rio Amazonas, em seu trecho superior, antes de encontrar o Rio Negro, carrega o nome de Solimões. Embora a história oficial diga que é um termo indígena, a fonética é idêntica a Soliman ou Suleiman, que é a pronúncia exata do nome Salomão em diversas línguas semitas. Seria apenas uma coincidência linguística que o maior e mais caudaloso rio do mundo tenha sido batizado com um nome que soa exatamente como o do rei que financiava as maiores expedições navais da antiguidade? Segundo a tese de Thoron, o Solimões era a Estrada Real, por onde escoavam as toneladas de ouro que construíram o Templo de Jerusalém. Mas as evidências linguísticas vão muito além. As escrituras bíblicas, segundo as Crônicas 3:6, mencionam que, além de Ofir, o ouro mais puro utilizado no templo vinha de uma região específica chamada Parvaim. A localização de Parvaim é um dos maiores mistérios da arqueologia bíblica, mas a resposta pode estar nos afluentes do Amazonas. Na geografia amazônica, existem dois rios famosos pela presença de ouro de aluvião, chamados Rio Paru. Na gramática hebraica antiga, o plural de uma palavra é formado adicionando o sufixo in. Portanto, para se referir aos dois rios Paru, um navegador hebreu diria literalmente Paru-in. Com a corrupção fonética dos séculos, Paru-in virou Parvaim. Enquanto a lendária Ofir, Thoron propôs uma conexão etimológica direta. O nome bíblico, escrito em algumas versões antigas como Aipira, teria sofrido alterações vocálicas naturais ao longo de 3.000 anos na boca dos nativos, transformando-se em Iapurá, ou Japurá, que é um dos maiores e mais importantes afluentes do rio Amazonas. O rio Japurá nasce nos Andes colombianos e atravessa regiões historicamente ricas em depósitos minerais. A teoria sugere que Ofir não era apenas uma cidade portuária, mas sim uma vasta região de exploração mineral que compreendia a bacia desses grandes rios amazônicos, explorada sistematicamente por uma aliança naval entre fenícios e hebreus. Contudo, a prova mais contundente e difícil de refutar é a logística temporal descrita na Bíblia. Em 1 Reis 10:22, afirma-se categoricamente que a frota de Tarsis levava 3 anos para completar o ciclo de ida e volta de Ofir. Se Ofir fosse na África Oriental ou na Índia, como dizem os acadêmicos, a viagem levaria apenas alguns meses, jamais 3 anos. O período de 3 anos é o tempo exato e necessário para uma frota de navios da antiguidade, movidos a vela e remo, sair do Mediterrâneo, contornar a África, pegar as correntes equatoriais para o Brasil, subir o Amazonas até os Andes, realizar a mineração, esperar o regime correto das águas e dos ventos e então retornar carregados para Israel.
Os críticos modernos argumentam que os povos antigos não tinham tecnologia para cruzar o oceano. Mas sabemos, historicamente, que os fenícios eram os senhores absolutos dos mares. A teoria afirma que eles conheciam perfeitamente os ventos alísios e as correntes que funcionam como uma esteira rolante natural da costa da África diretamente para o Nordeste brasileiro. Além do ouro, a Bíblia fornece uma lista detalhada das mercadorias trazidas nessas viagens: madeira de sândalo, pedras preciosas, prata, macacos e pavões. A Amazônia é indiscutivelmente o local com a maior concentração e variedade de primatas do planeta, encaixando-se perfeitamente na descrição dos produtos importados pelo rei. Quanto aos pavões, a tradução da palavra hebraica tukiim é alvo de intenso debate. O termo pode descrever qualquer ave de cauda formosa e colorida. Thoron argumenta que não eram pavões asiáticos, mas sim araras ou papagaios, aves de plumagem exuberante que só existem em abundância nas florestas tropicais da América do Sul. Outra possibilidade fascinante levantada pelos pesquisadores é que a ave descrita fosse o peru. O peru é nativo das Américas e não existia no Velho Mundo. Se Salomão tinha perus ou aves semelhantes em sua corte, isso seria a prova definitiva do contato transatlântico milênios antes de Colombo. A teoria mergulha ainda mais fundo na cultura local, sugerindo que certas tribos da Amazônia e dos Andes guardam vestígios linguísticos dessas visitas. Palavras indígenas como Beni, que significa filho em hebraico, e Iari, rio, seriam fósseis linguísticos de uma antiga mistura cultural entre os navegadores semitas e os povos nativos. Thoron chegou a identificar o que ele chamou de Império de Inim, uma suposta colônia hebraico-fenícia estabelecida no Alto Amazonas para gerenciar a extração. Inim teria origem semita, significando os crentes ou convencimento, indicando uma tentativa de colonização religiosa ou comercial que durou séculos. Mas por que essa rota comercial parou e foi esquecida? Acredita-se que, após o naufrágio das frotas do rei Josafá e o posterior bloqueio do Estreito de Gibraltar pelos cartagineses, o segredo da rota transatlântica foi guardado a 7 chaves por questões de monopólio comercial e medo da concorrência de outras nações. Cartago, colônia fenícia, proibia terminantemente a navegação de outras potências para as ilhas do oeste e mantinha o Atlântico como um mar fechado e aterrorizante. Com a destruição de Cartago por Roma, o mapa secreto para o Novo Mundo virou lenda, e a América ficou esquecida pela história ocidental até 1492. A arqueologia acadêmica rejeita a tese de Thoron, classificando-a como pseudo-história, alegando a falta de grandes ruínas de pedra na selva. No entanto, na Amazônia, a pedra é escassa e a madeira apodrece rapidamente com a umidade e o calor. As evidências que restaram não são muros, mas sim os nomes indeléveis gravados nos rios. A matéria da revista O Cruzeiro, de 1955, tentou trazer esses estudos à tona para o grande público, mas o assunto foi rapidamente abafado. Aceitar que o Brasil é a Ofir bíblica exigiria uma mudança radical no eixo da história mundial, retirando a Europa e o Oriente Médio do centro exclusivo da narrativa da antiguidade. Existem inúmeros relatos de exploradores sobre inscrições com caracteres fenícios e hebraicos encontradas em pedras ao longo do Amazonas e no interior do Brasil, como na Pedra da Gávea. Muitas dessas provas foram destruídas por ignorância ou classificadas erroneamente como gravuras indígenas aleatórias sem significado fonético. Hiram Reis e Silva, pesquisador contemporâneo que mantém viva essa hipótese, reforça que a geografia amazônica e andina bate perfeitamente com todas as descrições de recursos naturais que Salomão importava,
Segundo essa visão, o território brasileiro funcionava efetivamente como o cofre secreto que financiava o mundo antigo. Se essa teoria estiver correta, as implicações são espirituais e históricas. O Templo de Salomão, o centro mais sagrado do monoteísmo, teria sido construído com ouro extraído do solo brasileiro e decorado com madeira nobre da nossa floresta amazônica. O vínculo entre o Brasil e a Terra Santa seria, portanto, milenar e profundo. A persistência do nome Solimões é o maior mistério de todos. Como um nome semita, sobreviveria a milênios de história isolada, passando de gerações nativas até chegar aos ouvidos dos exploradores portugueses, sem perder sua raiz fonética, Salomão. É um testemunho silencioso da força dessa presença antiga. O rio Japurá, o rio Paru e o majestoso Solimões continuam correndo, guardando em seus leitos barrentos o segredo de uma era dourada em que frotas de navios com proas de cedro do Líbano navegavam por ali, carregados de tesouros destinados a um rei sábio em uma terra distante. Para a ciência convencional, tudo isso não passa de uma série de coincidências linguísticas e geográficas improváveis. Para os teóricos da história proibida, é a prova cabal de que a humanidade era globalizada muito antes do que imaginamos e que o Brasil desempenhava um papel central nesse tabuleiro. Ofir não desapareceu da face da terra. Ela apenas mudou de nome e foi encoberta pela floresta impenetrável. Hoje, enquanto olhamos para a vastidão verde da Amazônia, talvez estejamos contemplando a mesma paisagem que enriqueceu a Bíblia e que esconde a fonte da lenda mais dourada da humanidade. Enquanto os arqueólogos continuam escavando o deserto em Israel e na África em busca de respostas, as pistas linguísticas, geográficas e logísticas apontam firmemente para o oeste, para a selva, para o grande rio-mar. O ouro de Salomão nunca saiu da nossa imaginação, porque ele sempre esteve debaixo dos nossos pés. A verdade pode ter sido submersa pelo tempo, como os navios de Josafá, mas os nomes dos rios não mentem. O Brasil antigo não era o novo mundo, mas sim o parceiro comercial esquecido do Velho Testamento, aguardando o dia em que sua verdadeira história será finalmente revelada.